líder não é aquele que senta numa mesa, por mais que tenha 10 pessoas hierarquicamente abaixo dele, e ele tem que saber que ele nunca sabe o suficiente a ponto de não poder ouvir outra pessoa. O verdadeiro líder é aquele que escuta mais do que fala. Na parte de publicidade, o mercado mudou. As marcas, elas não querem mais chegar lá e dizer assim, ó, quanto é que custa uma campanha com a Simone de 1 ano? Não, as marcas não querem mais isso. As marcas querem pegar a credibilidade que a Simone tem dentro da comunidade dela, com a fanbase dela, e desenvolver produtos para aquela comunidade. Minha família, ninguém toca. Sim. Minha família é algo que é blindado. Não toca. Uma palavra não chega até eles. Nada que for para ofender e para tocar na honra da minha família, eu não aceito. Pode ser quem for. E você vai ser infeliz por um único motivo. Ninguém nasce pra fazer o outro feliz. Você nasce pra completar a felicidade do outro. Vou até chorar aqui já. Vai. Cacá Diniz, um empreendedor com fortes princípios. Fica nesse podcast que você vai ver algumas coisas que você nunca viu desse empreendedor fantástico. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Zé Rubens, eu sou empreendedor há 35 anos, 28 anos no mesmo CNPJ. E aqui você encontra conteúdo sobre franquias, empreendedorismo, alta performance, vendas e histórias fantásticas. Então, se inscreve aqui. Olha, antes de começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores bem rapidamente. Um deles é a Guia-se, que é uma rede de franquias de marketing digital, onde você pode empreender a partir de casa. Você também encontra a Guia-se como agência de marketing digital. A gente tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo. A gente também tem a franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias ou redes de negócio. Também você encontra aqui embaixo como patrocinador a Guide, que é uma plataforma de marketing digital para negócios locais. Fantástico. E também a gente tem um patrocinador muito querido que o Fabrício vai trazer para a gente aqui, que é a Cheirinho Bom. Obrigado. Cacá, olha que experiência. Saúde. Rapaz, eu nunca tomei café em taça não, viu? Pô, Primeira vez, né? agora, hein? Do jeito que eu gosto de café. Na Cheirinho Bom, Café mais você leve. encontra uma franquia onde você pode empreender e também você encontra uma cafeteria fantástica que vai te trazer uma experiência do outro mundo. Agora, assim como na franquia Guia-se, você precisa analisar, ver se está no seu perfil, porque uma franquia pode ser boa para mim e pode não ser boa para você. Então, analisa, converse com franqueados, cabe realmente um estudo mais aprofundado. Eu vou falar até um pouco disso um pouquinho mais para frente. Gente, eu tô aqui com um cara que é fantástico. Ele, sim, tem uma história empreendedora que ultrapassa muito o normal. Então, ele saiu de uma condição diferenciada e chegou no que eu considero hoje a ter uma visibilidade muito boa, mas pela qualidade e pelos princípios deles. O Cacá Diniz, ele é empreendedor, ele é autor, investidor, sócio da Non-Stop, que é a maior agência de influenciadores do Brasil. Ele é nascido em... Fortaleza. Ele é nascido em Fortaleza, sim, cresceu em Sobral, marido da Simone Mendes, mas principalmente pai do Henry e da Zaya. Cara, é um prazer ter você aqui e é uma honra. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui compartilhando aqui de experiências, né, daquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Porque eu sempre falo que a graça de um podcast, de uma entrevista, é a gente poder agregar valor para as pessoas. E que bom que a gente tem mais um espaço aqui para poder contribuir com a vida de alguém. E eu preciso destacar a sua generosidade, né? Eu sou mentorado do Joel, que fez a ponte, e você, cara, muito generosamente está aqui. Eu até meio comecei esse podcast até um pouco nervoso, porque realmente é um cara muito bacana. Vai ser incrível. Então, beleza. Eu quero começar falando de uma coisa que aconteceu recentemente e que eu acho que vai impactar muitas pessoas, que é o lançamento do seu livro Recalcule Sua Rota. Isso. É isso. Cara, foi quase 1 ano escrevendo esse livro, né? Foi engraçado que esse ano foram 2 livros, na verdade. Né? Tem um propósito em cada passo, que ele veio um mês depois do Recalcule Sua Rota. Um propósito em cada passo. Meu primeiro livro foi O Poder da Família, né? Que eu fiz junto com o João Kepler. Depois eu fiz o Recalcule Sua Rota, que foi tem 1 ano que eu venho escrevendo esse livro. Olho, reviso, tiro coisas, coloco mais coisas. Então, assim, ele realmente nasceu da minha essência. É um livro que é um guia. Eu gosto de falar que é um guia porque na leitura ele vai te dando um caminho para você se reconectar com sua própria vida, pegar o controle novamente dela nas suas mãos,
Porque o que que hoje as pessoas sofrem mais? São duas coisas que permeiam a vida do ser humano. Uma falta de gestão familiar e automaticamente uma falta de gestão dos seus negócios. Sim. Que uma coisa está atrelada à outra. Todo mundo está muito preocupado o tempo todo, diz assim, cara, como eu faço para ser um empreendedor de sucesso? Como eu faço para ter uma empresa de sucesso? Como eu faço para ter uma franquia de sucesso? Mas se você não estiver reconectado com você mesmo, através da sua espiritualidade, da sua família, o seu negócio está fadado a um fracasso. Eu conheço muitas pessoas que têm negócios bem-sucedidos, mas estão dentro de casa com a vida completamente destruída. E eu sempre falo, nenhum sucesso, né, vale o fracasso de uma família. Então, o Recalcule Sua Rota ele foi feito exatamente para isso, para que as pessoas possam restabelecer a sua conexão real com Deus, com a sua própria vida, né, recalcular o seu destino, que eu sempre falo que nunca é tarde para você poder reconstruir novamente uma história e também você restabelecer a prioridade no seu tempo. Imagina, nosso tempo é nosso ativo mais precioso. Sim. Você ganha ele gratuitamente. Gratuitamente as pessoas têm jogado ele fora. A rede social, ela é isso. Se você não aproveita a rede social para algo bom, você vai sempre estar jogando ela fora, vendo conteúdos que não vão agregar Sim. em absolutamente nada na sua vida. Hoje, de manhã eu acordei, aí vi uma matéria, acaba que nossa vida, todo dia sai uma matéria diferente de alguma coisa. E hoje saiu assim, Simone fez um comentário no podcast, no podcast não, na entrevista, de quando a gente se conheceu, né? Aí o cara botou assim, cara, eu não acredito que essa família seja tão perfeita assim, que seja tudo aquilo que eles mostram na rede social. Eu disse assim, não, não é não. Nossa família é muito melhor do que é mostrado nas redes sociais, porém, cheia de defeitos, cheia de desafios, cheia de vulnerabilidades, mas aqui a gente está para compartilhar aquilo que é bom e que agrega valor para as pessoas. Todo o resto a gente não precisa estar compartilhando aqui, né? Não existe conto de fadas numa família. Então, o meu livro é isso. É a realidade da nossa história, mostrando para as pessoas que a nossa vida é uma vida comum como a de qualquer outra pessoa, mas a gente pode sim recalcular nossa rota e reconstruir nossa história a qualquer momento. Cara, e uma coisa bem interessante que o título já chama a atenção. Uma das vezes que você está dirigindo lá e você tem lá o Waze ou o Google Maps e de repente você passou. O que ele faz? Recalcula a sua rota. Automaticamente até. E outra coisa, você já percebeu que no meio do caminho que você está indo, na rota, seja para o seu escritório, seja para qualquer lugar, para o seu destino, eu gosto de falar, você sempre vai para algum destino. No meio do seu destino, às vezes aqui está engarrafado, aqui tem problemas, o que é que ele faz? Estamos restabelecendo a nova rota, recalculando sua rota por outro caminho. Então, a nossa vida é isso. E a gente saber a hora de recalcular os caminhos, e não significa somente, às vezes, não passar por obstáculos, mas passar por outros obstáculos que vão te induzir a um lugar mais assertivo. Nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho, Sim. né? Nem sempre. Eu estou aqui indo para Guarulhos, por exemplo, o caminho mais rápido Sim. seria pela Marginal. Sim. Mas tem momentos que eu entrar dentro da cidade vai evitar que, se tiver um acidente dentro da Marginal, eu fique preso, engarrafado lá. E por isso ele me dá outros atalhos. Então, o Recalcule Sua Rota é isso. É você todo dia acordar querendo restabelecer um novo momento. Pensa comigo assim, ó. Todo mundo, quando você acorda, mais de 90% das pessoas do mundo, eles estão presos no modo automático. O que é o modo automático? É o modo de sobrevivência. A pessoa acorda e ela faz a mesma rotina. Toma seu banho, toma seu café, filho vai para a escola, vai para o trabalho, tem a hora do almoço, volta para o trabalho, chega em casa, não tem tempo para a família, vai para a rede social ver conteúdo muitas vezes que não tem valor. Você está exaurido, chega no final do dia, você diz assim, meu Deus, meu dia foi hard, meu dia foi muito impactante, porém, eu estou sentindo como se eu não tivesse feito absolutamente nada. Você só está cansado fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque você não soube compreender a qualidade e o valor que tem o seu tempo. Então você está entrando no modo automático. No outro dia, vai acordar, vai repetir as mesmas coisas. Existe um estudo de Harvard que mostra que 80% dos nossos comportamentos, se eles não forem mudados no dia seguinte, eles são repetidos. Ou seja, se eu não decidir recalcular minha rota quando eu acordo hoje, trazendo aquilo que é bom e mudando aquilo que eu preciso mudar que não é legal, eu vou repetir 80% dos comportamentos do dia anterior. Ou seja, você entra num circuito cíclico vicioso e nada muda. E um dos pontos que você traz nesse livro, o primeiro que eu queria falar, é sobre autoconhecimento, né? Então, uma coisa que eu acho que é interessante, Cacá, a gente luta contra os grandes erros, mas às vezes os pequenos erros são tão repetitivos na nossa vida. Então, a gente fala, errar 2 vezes é burrice, mas às vezes a gente tem um perfil que faz com que a gente tropece várias vezes a mesma pedra, mas a gente tem que ter consciência disso. Piloto automático. Você tá lá e você tá repetindo. Você já percebeu? Hoje a gente vive uma geração
de pessoas que clamam por liberdade, mas continuam tendo os mesmos tipos de comportamento que mantém elas presas. Sim. Porque a prisão não é estar dentro de uma sala dessa aqui com 4 paredes. A prisão ela é emocional. Nelson Mandela passou 27 anos preso dentro de uma jaula, de uma cela, né, de uma grade, tratado igual um animal, como ele foi tratado a vida toda. Mas você acha que ele estava preso? Ele não teve preso um dia sequer. Porque desde o dia que ele entrou, ele planejou a saída dele. E quando ele planejou a saída dele, ele se tornou presidente, construiu um legado. Então, assim, a prisão que existe, a maior, não é uma prisão física, ela é emocional. E é nisso que as pessoas estão presas hoje. Sim. E o autoconhecimento, ele passa por identificação de valores. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho melhor. Qual é a minha crença limitante? O que eu estou segurando? O que está me segurando? Pensa assim, ó. Autoconhecimento, as pessoas atribuem o autoconhecimento a saber daquilo que você é bom, e não é. A pessoa diz assim, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, eles sabem que eles são bons de surfar. Isso não é autoconhecimento. O Ayrton Senna é um excelente piloto de Fórmula 1. Era. Ele sabe que ele era. Isso aí não é autoconhecimento. Simone canta muito bem, hoje é a cantora número 1 do país. Pelo menos pra mim ela é. Sim. E os números dizem isso. Sim. Mas não significa que o autoconhecimento dela é saber disso. Autoconhecimento é quando eu sei o caminho que eu preciso ir, que eu sei que eu não estou indo e eu estou tendo a consciência de recalcular a minha rota. Então, pensa. Lá para o século XIX, né, Jean-Paul Sartre, ele dizia, a chave da transformação e da evolução humana é consciência. Eu evoluo quando eu tenho consciência daquilo que eu preciso mudar. Por isso que o nome Recalcule Sua Rota é isso. O que eu preciso mudar hoje? Né? O que eu preciso restabelecer na minha rotina? O que eu preciso recalcular dentro dos meus negócios, no meu relacionamento com as pessoas? Quais são os princípios que permeiam a minha vida? Quais são os valores atribuídos à minha vida a qual eu não negocio? Eu sou um cara que eu não negocio princípios e valores. E as pessoas perguntam muito, como eu faço para ser um empreendedor de sucesso? Não negocie princípios e valores. Princípios são as regras que você estabelece para a sua vida. Né? É uma doutrina que ela não pode ser quebrada. Valores são comportamentos e características que te norteiam perante esses princípios. Então, quais são os meus? Meus valores, família, né? Meus valores, ser um líder digno, que não negocia nenhum tipo de conduta moral. Esses são os meus valores. Meus valores é ter perto de mim pessoas que agregam valor, que são pessoas que íntegra, que também não negociam os seus princípios e valores. Então, isso me norteia a ter uma vida de sucesso. Não significa quanto eu tenho na conta bancária. As pessoas acham que ter um sucesso é quantos milhões você tem na conta. Tem gente que não tem um tostão na conta e tem muito mais valor e princípio do que a gente tem bilhões. Então, isso sim transforma você em alguém de sucesso. Que bom que você chegou até aqui e deve estar gostando do episódio. Você está buscando novas alternativas de lucro para o seu negócio? Então eu posso te ajudar. Corre aqui no primeiro comentário e tem um link. Ali você preenche. Eu estou selecionando pessoalmente algumas empresas para que eu faça uma mentoria gratuita e encontrando novas formas de gerar novos lucros. É isso que você quer? É só clicar ali e preencher. Outro ponto também é pequenas mudanças, Kaká. O que você fala daquilo que as pessoas precisam enxergar para poder alcançar um sucesso na vida e aí em todas as áreas, né? Não só na família, também nos negócios, perante a sociedade. Lembra assim, ó, ninguém muda de forma radical. Eu gosto de chamar de small steps, são os pequenos passos. Diariamente, você vai mudar os seus hábitos através de pequenos passos. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, cara, todo mundo substitui um vício por outro. Esquece a história de vício. O vício é um mau hábito. Você substitui um vício por um hábito positivo. E ele tem que ser imposto de forma graduativa. Todos os dias um pequeno, é um tijolo por dia. Um tijolo por dia você consegue estabelecer uma mudança. Eu vou parar de fumar. Você não vai cortar o cigarro de uma vez, você não vai conseguir, porque o teu corpo vai sentir aquela pressão toda. Da mesma forma que um dia você começou fumando um cigarro e hoje fuma uma carteira, 2 carteiras por dia, você tem que ir lá cortando esse mal pela raiz, mas de forma gradativa. Seja igual outros hábitos também, por exemplo, da pornografia, seja o hábito do vício do alcoolismo e de qualquer outra coisa. Até não ler um livro, procrastinar, não se dedicar no seu negócio, não se dedicar à sua família, tudo isso são vícios. Sim. São vícios emocionais que vão sendo atribuídos e muitas vezes acarretados por coisas que você viveu a sua vida toda, desde a infância. Então, na minha infância eu passei alguns traumas. Sim. Mas a minha vida não é determinada pela forma que ela começa. É onde eu recalculo minha rota no meio do caminho. Então, eu construo o meu final. Qual é o final que eu quero para minha vida? Pois é. Nisso eu fui construindo aos poucos. O Kaká não se tornou um empreendedor, o pai, o marido, um empresário, o líder da noite para o dia. Existe uma história no meu disso. Eu tenho 40 anos de idade, fiz esse ano.
Por mais que eu pareça ter Pô, 25. que é isso, cara. Mas ao longo do tempo, eu venho construindo isso todos os dias e Sim. estou continuando construindo. Sim. Um dia desse, uma grande editora de livros, né, chegou para mim e disse assim: vamos fazer sua biografia? Eu disse: eu estou longe de fazer minha biografia. Minha vida tem muito para acontecer ainda. Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho uma bagagem ainda que eu acredito que eu quero para chegar e dizer assim: aqui está minha biografia. Então, assim, ó, pega isso aqui como um manual, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar Sim. a desenvolver também a sua vida. Então, enquanto isso não acontece, eu vou escrever nos meus livros, sempre baseado em temas que eu acredito que são coisas que fazem parte da minha vida, coisas que eu não negocio, coisas que são prioridades na minha vida. Né? O poder da família é isso. É eu saber que Deus é minha prioridade, minha família, os meus filhos, depois vem eu, depois vem os meus negócios. Sim. Cara, você não vai fazer um livro só de negócio? Talvez eu faça, talvez eu não faça, porque os meus negócios, eles são só consequências daquilo que eu sou dentro de casa. Sim. Né? Qual a nossa maior fama? É na rua? Não, minha maior fama é dentro de casa, cara. Quero ser famoso, eu vi o Piangeiros falar uma vez, achei incrível isso. Eu quero ser famoso dentro de casa, eu quero ser famoso para minha esposa, para os meus E filhos. de pijama. De pijama, dentro de um quarto, com 4 pijamas. Né? Se as pessoas de fora admiram isso, ou não admiram, tá tudo certo. As pessoas estão muito apegadas à opinião dos outros. Sim. E eu não me apego à opinião dos outros. Eu acho que aí vem um pouco da minha identidade. Né? Quem eu sou para minha família, quem eu sou para minha esposa, para os meus filhos, para os meus familiares. Isso importa. Ah, Cacá, quer dizer que você não se importa com o que os outros pensam? Cara, tudo aquilo que for crítica construtiva para minha vida vai ser muito bem-vindo. E outra coisa, ninguém é obrigado a ter o mesmo tipo de opinião que eu tenho. Tem pessoas que estão lá, têm uma opinião completamente divergente da minha e tá tudo certo. Você só não tem o direito de invadir a minha privacidade, minha liberdade de me atacar. Sim. E nem atacar minha família. Desde que você não ataque aquilo que eu penso, mas você contraponha um novo tipo de pensamento, tô aqui para lhe apoiar, Sim. tá tudo certo e aceito. Não faltando com a educação, então eu acho que isso é a vida, cara. E eu já vi gente atacando sua família e você defendendo de uma maneira, assim, que orgulha mesmo, né? Cara, por eles eu mato e morro. Eu nunca falei isso aqui, nunca é assim, dessa forma, mas por eles eu mato e morro. A minha família ninguém toca. Sim. Minha família é algo que é blindado. Não toca, não toca. Não toca, uma palavra não chega até eles. Nada que for para ofender e para tocar na honra da minha família eu não aceito. Pode ser quem for. Eu vi aquele vídeo lá e fiquei emocionado de ver, me vi nisso. Você sabe que você vê como essa geração tá hoje, né? Naquele dia daquele vídeo que Simone aparece atrás de mim, eu tava numa live que eu tava, são 30 dias de live que eu faço, e de uma mentoria que eu tenho. E aí todos os dias, 6 às 7 da manhã, eu tô lá até 7 e pouquinho da manhã. 1 hora de live, 1 hora e meia. E um dia antes, a gente já vinha em uma investigação antiga sobre haters na internet. O que é o hater? O hater é uma pessoa completamente frustrada, que a vida dela tá uma merda, e ela literalmente tá ali para tentar jogar todas as frustrações dela em cima de outra pessoa. É um caminhão basculante despejando um lixo tóxico em cima de outras pessoas que estão limpas. Então esse é o hater. Eu até brinco que o hater às vezes é necessário também, porque Sim. ele eleva seu engajamento e você aproveita para jogar conteúdo positivo para as pessoas. Só que a gente veio fazendo um rastreio, a gente viu que tinha meio que uma ganguezinha ali. Era um ciclo ali de 15, são mais de 30 pessoas ao todo, mas tinha 15 orquestrando ali movimentos que atacavam minha filha, o meu filho, me atacavam. Até onde você me atacar, tá tudo certo. Mas quando você vai para minha família, aí você mexe num campo hostil e você não sabe o que é que pode vir de lá para cá. Então, quando eu comecei a ver esse movimento, a gente começou a investigação, existe processo rolando, né? Existe uma quadrilha Sim. mesmo disso. E naquele dia em específico, eu estava numa live, uma pessoa me perguntou sobre aquilo e eu entrei no assunto. E a Simone acordou para dar café para os meninos e tal, e foi lá atrás e ficou atrás de mim. E você acredita, cara, que ainda tem gente que chega e diz assim: cara, olha como ela tá oprimida atrás dele, se escondendo atrás dele. Por que ele tá se metendo nisso? Se atacaram foi ela, eu disse: é minha esposa. Como assim, como eu tô me metendo nisso? E a situação dela tá atrás de mim é porque ela chegou numa live que eu tava fazendo. Sim. Então, assim, eu tô ali para dizer assim: ó, eu tô na frente dela por um motivo. Quer bater, bate em mim. Quer me atacar? Você pode vir, aguenta o que volta, o que vai Sim. voltar. Sim. Mas na minha família ninguém toca, esse ponto. Então, na minha família realmente ninguém toca. Pô, sensacional. Voltando um pouco pro livro, falando de flexibilidade. Onde que você acha que a gente deve ser mais flexível? E você já falou, mas vamos ser inflexível com os nossos princípios. Mas onde que eu posso ter uma flexibilidade melhor? Entender que você não é o centro das atenções, que você não é o conhecedor do mundo,
e que nem tudo gira ao redor do seu umbigo. Esse é o ponto. A gente tem que entender o seguinte: o verdadeiro líder não é aquele que senta numa mesa, por mais que tenha 10 pessoas hierarquicamente abaixo dele, e ele tem que saber que ele nunca sabe o suficiente ao ponto de não poder ouvir outra pessoa. O verdadeiro líder é aquele que escuta mais do que fala. Porque pensa comigo, é difícil ser líder? É difícil ser líder, Muito, né? muito. É difícil ser liderado? Sim, também. Porque quem é liderado precisa, né, ouvir a opinião e o direcionamento de um líder. Muitas vezes você não concordando e você tem que aceitar, porque você está naquela posição abaixo. Mas ser líder também é difícil, porque vai te fazer tomar algumas decisões que as consequências daquilo também vão acarretar a opinião das pessoas em relação a você, pessoas que vivem no seu meio. Então, quem é o verdadeiro líder? É aquele que sabe ouvir, é aquele que senta na mesa e sabe aprender. Desde a mulher que faz o café, a mulher que trabalha com a gente, a Heloísa, está há 15 anos. Está há 15 anos com a Simone, está há 13 anos comigo e com ela. Né? A Heloísa tem quase 60 anos. Ontem a gente foi falar de aposentadoria, ela chorou, porque não quer sair lá de casa. Ela é tratada como família, né? A gente já deu casa para ela, mas mesmo assim ela não quer sair de casa, quer continuar com a gente. E ela me ensina todo dia. E é a pessoa que cuida da nossa família com muito carinho, é uma pessoa que cuida da nossa alimentação, da alimentação dos colaboradores da nossa casa. É uma pessoa que trata a minha família com muito amor, que ama os meus filhos como se fossem os netos dela, entendeu? Então, assim, ela me ensina muito. Então, eu acho que isso é um ponto. A gente tem que ter flexibilidade Pra para entender aprender. que não somos o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, cara. Sim. A gente tem que sempre saber o seguinte: tem pessoas que contribuem com você, aprende a ter um ouvido mais ativo, aprenda a escutar. Todo mundo tem direito, né, a uma voz ativa, a te ensinar algo. Então a flexibilidade ela deve existir nisso, principalmente no seu ego. É. Todo mundo tem um pouco de vaidade e ego, mas seja flexível no seu ego. Você não é o centro das atenções. O mundo não gira ao redor do seu umbigo. Você não é a única pessoa no mundo. No meio de 7 bilhões de pessoas, você não é o mais bonito, você não é o mais inteligente, você não é o mais rico, você não é o mais sábio. Sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. A não ser pela sua mãe, né? Geralmente, pela sua mãe, você vai ser tudo isso aí que você É falou. Mas pro verdade. mundo, Pra mãe a não gente é. sempre é, né? Não, pro mundo, não é. Também a parte de resiliência. Você já deve... Cara, todo mundo olha a pinga que você bebe, não os tombos que você leva. Como que é você apanhar? Muitas vezes as pessoas não sabem e você se manter firme. Olha, são dois pontos importantes. A resiliência ela tem que existir junto com a antifragilidade. Resiliência porque você resiste. Todo mundo pede chuva, mas nem todo mundo está preparado para lama. Mas se a gente pede chuva, vai ter lama. São Paulo ontem foi um caos a chuva, Sim, né? sim, Mas a gente sabe que são os percalços de um excesso de chuva em São Paulo pela estrutura de não poder comportar uma tempestade. sim. Mas ao mesmo tempo, quando estava muito quente, todo mundo dizia o quê? Quero chuva. É, Né? Então, quer chuva? Algumas pessoas, infelizmente, vai ter que aprender a suportar a lama. sim. Quando a gente fala de resiliência, é resistência. Então, eu tenho que resistir a tudo aquilo que vem contra a minha vida e saber que o mundo é cruel. O mundo não é um conto de fadas onde é igual casamento. Ah, eu vou casar para ser feliz. Você vai ser infeliz, cara. Se você casa para ser feliz, você vai ser infeliz por um único motivo. Ninguém nasce para fazer o outro feliz. Você nasce para completar a felicidade do outro. Então eu sou um complemento para minha esposa é um complemento para mim. Casar é saber que todos os dias tem desafios, tem obstáculos, tem dia que o sexo vai estar mais em dia, tem dia que não vai estar tanto em dia, tem dia que sua paixão vai estar no alto, tem dia que não, mas o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão diária, onde eu decido permanecer, mesmo quando todo mundo quer sair daquele lugar, mesmo quando ninguém quer estar do seu lado, a decisão, ela é um amor. O amor é isso, é decidir. Quando eu tenho amor pela minha vida, quando eu decido permanecer na minha jornada, recalculando minha rota, restabelecendo os caminhos, sejam restabelecendo princípios, se aqueles ali não são os que realmente são ideais para permear a minha vida, e eu vou lá e recalculo meu trajeto o tempo todo. Então, quando a gente fala de resiliência, é suportar. A antifragilidade, aí entra naqueles 3 pontos que a gente falou. E a gente falou do primeiro, que é o burro, né? Sim, A pessoa burra é que erra 2 vezes. sim, Depois da burra, você tem outro nível de pessoa, que é o inteligente. Que é o inteligente? Aquele que não comete mais o mesmo erro. sim. Depois desse, você vai para o terceiro nível de pessoa, que é o sábio, que é aquele que aprende com o erro. Então, em que ponto nós estamos aqui? Quando eu erro 2 vezes, eu sou burro. Quando eu sou inteligente e não erro mais no mesmo erro, né, eu sou a pessoa que me tornei resiliente. Eu me torno sábio
Quando eu aprendo a ser frágil, eu aprendo com os meus erros, recalculo minha rota e restabeleço um novo caminho para minha vida. Sim. Então, a antifragilidade é o quê? Você aprender com o erro e trazer aquilo de ruim para arrancar algo bom que sirva de exemplo para sua vida. Nosso passado é nosso professor, é só um ponto de referência. Você não tem mais acesso a ele. A gente começou aqui talvez há uns 20 minutos atrás, a gente não tem mais acesso ao tempo que passou. Sim. Nosso futuro não pertence a gente, pertence a Deus. Eu preciso confiar, né? Tendo fé, sabendo que eu vou dar um passo e ver o chão, mas tendo a certeza que Deus coloca o chão assim que eu dou o passo. Mas hoje é meu ponto, agora, o hoje. Aqui é meu campo de execução. O que é que eu estou executando hoje para eu construir um passado futuro? Como assim um passado futuro? O meu futuro um dia vai ser passado também. Então, qual é o passado futuro que eu quero construir hoje? Sensacional. Preciso ser resiliente e preciso ser antifrágil, sempre aprendendo com tudo aquilo que vem para me ensinar na vida. Cara, eu tenho uma... Sim, como eu falei, eu estudei bastante pra gente poder estar aqui e sobre você. E uma das Eu coisas... vou aceitar outro. Olha lá, olha lá. E o que que acontece? Eu tenho uma identificação com você que eu encontrei minha esposa com 26 anos, né? Agora em novembro faz 25 anos que eu tô com ela. Uau. Vou completar 20 anos de casado em janeiro. E um ponto importante... Pode entrar. Obrigado. E um ponto importante que a gente fala assim, eu quero ser resiliente nos negócios. Mas primeiro tem que ser resiliente da sua família, naquilo Sim. que mais importa. Então, o que você falou? Cara, às vezes você tá bem, não tá... continuar, olhar o propósito, né? Olhar se a essência da pessoa mudou ou não mudou, quem mudou foi você, o que você está olhando. Tomar cuidado com como você anda, com quem você anda, de que maneira você anda, para que você possa levar isso para sua vida, cara. E assim, até 26 anos eu era a mesma história que você. Balada, bebia demais, né? E me identifiquei muito com você, Kaká. Cara, até meus 27, minha vida era completamente o oposto do que eu vivo hoje, né? Era bebida, festa, droga, mulheres, tudo isso. Então, eu tive um período ali meio obscuro na minha vida. Mas eu entendo também que, assim, eu me coloquei naquele lugar, né? E somente eu poderia sair daquele lugar. E quando eu decidi sair, tinha um Deus me esperando. Que foi quando, com 27 anos, eu aceitei Jesus e minha vida se transformou. Aquele cara lá, ele tá guardado dentro de uma caixinha. Quem imagina? Todos os dias a gente tem que fazer uma rotina, um pensamento, uma rotina de pensamentos. O que permeia a minha vida? São os meus pensamentos. Ele me conduz onde eu vou. Quando a gente escuta aquela história, é só pensar que acontece. Não, você pensa, executa e acontece. Porque senão eu vou ficar esperando uma varinha de condão de uma fada Sim. descer, bater na minha cabeça e transformar a minha vida. Isso não existe. Deus não vai ficar mandando anjos aqui e dizer assim, fica tranquilo, não faz nada que eu vou mandar um esquadrão de anjos fazendo tudo por você e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Deus só vai fazer aquilo que a gente não pode quando a gente já tiver feito tudo aquilo que a gente pode. E tem coisas que somente eu posso fazer por mim. Entendeu? Sim. Então, todos os dias eu preciso entender isso. O que eu preciso fazer por mim para transformar a minha vida? Quais são os pontos? Em que ponto eu estou? Para onde eu quero ir? Onde eu estou? Para onde eu vou e como eu vou? Porque todo mundo tem meta. E a metodologia? Onde está a metodologia para isso? Não, eu tenho uma meta, eu vou abrir 100 franquias. Beleza. Como você vai abrir as 100 franquias? Onde você está hoje? Você sabe onde você está hoje? Sei. Para onde você vai? Beleza, mas como você vai? Não sei. Sim. Essa é a metodologia. Então, eu tenho uma metodologia de vida, de transformação, onde todos os dias eu entendo. Por exemplo, com minha esposa. Minha esposa é uma pessoa completamente o oposto de mim. E eu entendo, isso está tudo certo. Por quê? Eu tenho que aprender com as diferenças dela. Ela é um complemento para mim. Então, aquilo que sobra nela, falta em mim. Imagina, se eu fosse cantar aqui, ia cair a audiência. Eu sou péssimo de cantar. Mas eu sou um cara que me considera um bom empresário. Porque eu tenho visão de carreira. A Simone é uma péssima empresária. Mas ela sabe cantar muito bem. Então, eu sou a fome com a vontade de comer. Sim. Essa união é perfeita. Sim. Qual o maior tempero da comida? A fome. Né? Existe comida boa ou ruim? Não, existe fome. Você tá com fome, meu amigo, você vai lá pra África, ou aqui mesmo no Brasil, a gente tem casos aí de extrema pobreza. Você pegar uma criança, um adulto, ou quem seja, com muita fome, não interessa que você vai dar para ele comer, ele vai comer com muito gosto. Por quê? Porque ele não tem acesso à alimentação. Né? Então, na minha vida, da mesma forma, eu tenho que entender que tudo aquilo que me falta é um complemento. E saber que, novamente eu falo, não sou o centro das atenções, não sou o cara que sabe de tudo, mas todos os dias eu vou reconstruindo esse caminho, aprendendo com muitas pessoas. Eu aprendo com todo mundo o tempo todo. Eu estou sentado, meu cachorro está tendo alguns tipos de comportamento, a atenção, o faro,
o movimento, a hora que ele dá atenção, que ele não dá. Até aquilo ali tá me ensinando de alguma forma, Sim. entendeu? Então, de tudo eu aprendo um pouco um dia. Cara, e uma coisa que e aqui tá sempre aberto, todos os empreendedores de sucesso, quando a gente chega nesse ponto, falar sobre Deus, falar, pô, quem não gosta desse assunto pode mudar de canal, cara. Aqui a gente fala sobre Sim, empreendedorismo e fala com Deus e Jesus junto. Então acho que isso é uma grande coisa, né? sim. Pensa assim, ó. A gente vive num país onde a gente tem várias denominações religiosas. Eu não me importo com o Deus que as pessoas acreditam. Eu falo da verdade do meu Deus, daquele que eu acredito, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu, esse é o Deus que eu sirvo, Jesus. Esse é o que eu prego. As pessoas falam assim: ah, quando você fala de Jesus e você não aceita outras religiões, você é intolerante. Não. A intolerância religiosa, ela existe quando eu ataco outra religião. Se você acredita em outros deuses, se você tem outra cultura religiosa, tá tudo certo. Sim, Cada um com suas crenças. Mas a minha eu vou pregar e vou sim, defender os princípios e valores que a minha crença permite que eu defenda. Eu não sou um cara religioso. Você pergunta assim, Cacá, qual é a sua denominação religiosa? Sou cristão. Porque o que acontece hoje, cara? É muito preocupante o movimento que existe hoje dentro das religiões, principalmente as cristãs, por um motivo. O inferno não brinca de ser inferno. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E vou te falar, eles não brigam internamente, eles estão mais unidos do que nunca. é, E sabe o que está acontecendo hoje no cristianismo? Uma divisão. Quem sabe mais, quem entende mais de teologia, quem sabe mais da palavra, quem tem a vida mais santa, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem tem a salvação, quem não tem a salvação. Então eu parei de me denominar um, como um item religioso por conta de dogmas. E eu sou um cara completamente falho, cheio de defeitos, e acredito que Deus ainda está num processo de fazer eu recalcular minha rota todos os dias. Quando eu digo assim, "Ó, Jesus tem que voltar", mas eu digo assim, Jesus, espera um pouco, porque eu não acho que estou preparado para ser salvo, sim, entendeu? Se Deus vier à risca, ao pé da letra, do jeito que está escrito na palavra, ninguém sobe, cara. Ninguém sobe. Eu quero que alguém tenha a audácia de dizer assim, eu tô salvo hoje, não tá salvo. Não tem ninguém, se Deus vier à risca, hoje ninguém sobe. sim, Então é por isso que eu sei que Deus conhece o coração das pessoas, Deus conhece a essência das pessoas. Tem gente que você vê que faz tanta maldade e de alguma forma acontece algumas coisas ali de bênçãos, de milagres, você fica se questionando, cara, como é que pode? E aí depois você fica questionando a Deus por injustiças, porque acontece abusos, acontece mortes, assim, mas onde é que estava Deus nesse momento? Tem respostas que a gente não vai conseguir responder, mas eu acho que hoje a gente vive um momento onde o cristianismo ele tem que estar unido, cara. Independente que eu seja evangélico e o outro católico, a religião como um todo, ela é doutrina. Mas a gente, como cristãos, irmãos em Cristo, a gente tem que estar unido, porque o sim. inferno não está apartado. A gente fez um evento no Maracanã, que foram juntas, foram com 4 pastoras incríveis, 65 mil mulheres transformadas, aceitando Jesus. Você vai para a rede social e você vê o quê? Meia dúzia de pessoas, de teólogos e Sim. inclusive pastores descendo o pau e criticando. Por quê? Porque talvez não eram eles que estavam Sim, colocando aquela pois é. quantidade de pessoas. Esse é o problema. Quer dizer que uma pessoa do mundo secular, como muitos gostam de falar, bota 100 mil pessoas, eles vão lá e batem. A pessoa vai e faz um evento para Deus e tem 65 Sim, mil pessoas e ninguém aplaude. pois é. Né? Onde é que está a minha irmandade com o próximo? Cadê a minha compaixão com o próximo? Cadê o meu apoio aos cristãos por estar fazendo evento? Ah, não, faturou não sei quantos milhões. Não interessa quanto faturou, quanto não faturou, meu amigo. É por reino. Quantas vidas impactou? Quantas e quantas pessoas não pagam para ir beber, para usar droga, para se prostituir? Né? Agora, porque está lá no evento, o evento tem custo, o estádio tem custo, som tem custo, telão tem custo. Mas não tem pessoas que estão dispostas a fazer aquilo. Que bom que todo mundo fizesse. Que ganhe dinheiro ou não, porque as pessoas botaram na cabeça o seguinte: se você é um líder religioso, você tem que passar fome. Na cabeça das pessoas é isso. Sim, O pastor não pode ganhar dinheiro, tem que passar necessidade. Por quê? Por mim, que o pastor, cara, tinha que ser a pessoa mais bem paga do mundo. sim, Principalmente o seguinte, para que, lógico que como todo lugar, existem as pessoas que honram princípios, existem pastores, sim. padres ou Cara, qualquer outra denominação sim, que também vão fazer coisas erradas porque o dinheiro pode tentar a fazer com que as pessoas façam essas coisas erradas. Porém, um grande ponto é o seguinte, eu acho que pastor, padre, todos eles ganharam muito bem. Porque são pessoas que dedicam a vida a ajudar outras pessoas. pois é. Entendeu? Mudam Então, e salvam as pessoas totalmente. através da palavra de Jesus.
Enfim, eu quero falar um pouco também do meu livro, que é esse livro, Checklist Minha Franquia, Cacá. Esse vai para você. Legal. Onde eu ajudo pessoas a investirem corretamente com uma franquia. E uma pergunta, você já investiu em franquia? O que você sabe sobre esse franquia mercado? não. Nunca investi em franquia. Só para você ter uma ideia, esse último ano, no último trimestre, a franquia cresceu 14%, cara. Então é um mercado muito pujante, mas o importante é escolher a franquia com consciência, não porque as pessoas estão investindo. Seu vizinho investir numa franquia, tá ganhando dinheiro, fica de olho, porque ele tem características diferentes da sua. Você tem que escolher uma franquia que tenha a sua característica. Esse livro serve para isso. Legal. E aqui também o livro Influência que eu escrevi com Joel J, Querido junto Joel. com outros mentorados. E quem patrocina esse livro também é o meu patrocinador, franquia Extranet, que tem uma plataforma de comunicação que me ajuda nesse podcast e, enfim, me ajuda nesse projeto importante de levar conteúdo para quem está empreendendo, para quem quer evoluir. Vou ler tudo isso, cara. Eu adoro livro. Eu sempre falo assim, ó. Se quer me dar um presente, me dê um livro. Adoro ler. E aí é o seguinte, a gente conversou até agora sobre as coisas que você colocou no seu livro Recalcule. Depois a gente vai colocar aqui. Depois você vai lá e clica para comprar esse livro. Já está lançado ou não? Já está sendo vendido. Eu vou fazer um lançamento oficial dele ainda. Mês que vem, a gente está programando já a data. Sim. Que ainda vou fazer uma série de aquecimentos com lives. Eu vou fazer uma mentoria para esse livro. Ah, legal. Inclusive, é uma mentoria que eu vou fazer e que quem entrar nela vai ganhar o livro. Poxa, não vai ter custo de nada. A mentoria ela vai fazer e vai ganhar o livro. Pô, sensacional. Quero que as pessoas tenham acesso a esse livro, porque eu tenho certeza... O impacto que já está dando em muitas pessoas que compraram é impressionante, cara. Todo mundo, Rubens, que comprou o livro, que posta o livro, o testemunho deles é muito impactante. Na primeira semana de leitura, já viram resultados completamente diferentes. Porque lá é o seguinte, lá eu dou direcionamento, eu falo das minhas dores, das dores do empreendedor, das dores de construir uma família, das dores de ser um líder. Né? Eu dou o caminho e no final tem um exercício em todos os capítulos, onde a pessoa vai lá colocar suas dores, o que ela aprendeu com aquele livro ali, e a partir dali o que ela vai fazer para mudar a sua rotina, entendeu? Então, é literalmente, digamos que é como se fosse um devocional da vida. Né? Não é um livro, é um livro baseado em princípios cristãos, lógico, mas não é um livro religioso. Sim. Ó, pessoal, então, se você veio até aqui, dá uma olhada nesse livro, esse conteúdo, eu acredito que é um conteúdo diferente do Cacá, que está lançando agora. E agora eu quero falar de um dos seus maiores empreendimentos, que é a Nonstop, né? Que agencia os maiores influenciadores, é a maior agência de agenciamento de influenciadores. Queria saber hoje, né, quantos agenciados você tem, qual o tamanho desse negócio? Ó, a Nonstop, ela está fazendo 10 anos de vida esse ano. Mês que vem ela faz 10 anos de existência. Quando eu entrei na Nonstop, ela já tinha 2, 3 anos de existência. Eu tô há 7 anos nela. 7? Tô há 7 anos nela. Ela já existia há 3 anos. Ela nasceu como uma produtora de shows. Cuidava de várias carreiras, né? Fazia... Pra você ter noção, o Felipe Neto, na época, começou com a gente. O Lucas Neto, irmão dele. Carlinhos Maia, quando eu comecei... Foi um cara que mudou a história. Cara, o Carlinhos Maia, quando eu comecei a empresariar ele, o Carlinhos tinha 150 mil seguidores nas redes sociais. GK também tinha 100 mil seguidores. A gente começou bem pequena. Comecei com uma empresa chamada Resenhando. Ela nasceu numa dor minha. Em 2015 para 2016, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande em Goiânia, quando eu morava lá. Passei por uma crise financeira grande, fechei os meus negócios. Simone estava começando a alavancar a carreira dela nacional sertaneja. E foi onde eu comecei a trabalhar com elas, com a irmã, né? Trabalhei com quase 3 anos ali, 2015 até 2018, mais ou menos. 2018 eu fui e montei a minha primeira empresa, que era Resenhando, para cuidar da carreira do Carlinhos Maia. E aí depois do Carlinhos veio GK, Lucas Albert, Ney Lima, veio o Tiro Lipa, o Whindersson já era da Nonstop nessa época. Ele tá com a Nonstop desde o começo. E aí foi quando eu peguei e adquiri as ações da Nonstop. Eu era o 5º sócio da Nonstop. Agora é majoritário. Eu sou mais 1 ano e meio depois eu me tornei majoritário. Que legal. E eu fui comprando as ações, me tornei majoritário. E a Nonstop ela nasceu como uma produtora. Depois ela se tornou também uma agência de marketing, estratégia de marketing para
conectar marcas com influenciadores. Depois ela também se tornou uma empresa de audiovisual, onde a gente tem vários projetos, dentre filmes no cinema, como a gente com coprodução, Madeinusa do Tiro Lipa, Os Passas, né? A gente tem vários do Netflix também, especiais de comédia. O primeiro Originals Premium do YouTube no Brasil é nosso, que é o Próxima Parada, que foi feito com o Whindersson. Então, a primeira vez que o YouTube no Brasil fez a implementação de uma plataforma paga de streaming, o primeiro conteúdo a ser lançado foi o nosso, que foi a Próxima Parada, que foi um projeto junto com o Whindersson. A gente fez a primeira, a segunda temporada dele, né? A gente fez o primeiro projeto do Instagram com Verbo Internacional Investida no Brasil, que foi o Contando Histórias do Carlinhos Maia. Então, assim, a Nonstop ela foi crescendo aos poucos. Hoje a gente tem mais de 40 agenciados exclusivos nossos, desde a música ao humor, desde ao gospel, desde a parte de empresarial. A gente tem vários segmentos, desde psicólogas. A gente se tornou uma agência digital de infoprodutos também, como infoprodutores, onde a gente faz o lançamento de vários projetos digitais. A gente é uma agência de publicidade também, Legal. agência de crise. A gente tem todo um ecossistema. Eu gosto de falar assim, uma vez uma pessoa diz assim, esse cara é muito arrogante, porque ele falou que a Nonstop não existe concorrência. A Nonstop não existe concorrente, por um motivo. Não que não existam pessoas que também façam os trabalhos que a gente faz, mas da forma que a gente faz, somente nós fazemos. É uma metodologia nossa, é uma cultura nossa. Então hoje a gente se tornou um dos maiores ecossistemas da América Latina de gestão de carreiras, só que a Nonstop foi para outro passo hoje. A Nonstop é um hub de negócios. Então a Nonstop ela é sócia de eventos, a Nonstop é sócia de programas, a Nonstop ela é sócia em outros movimentos de empreendedorismo, em vários tipos de negócios. A gente, por exemplo, a gente faz toda a produção da Trinca, né, numa turnê no Brasil. Quem faz é a gente lá, junto com o Flávio Augusto, o Joel, Caio Carneiro. Joel é sócio também da O Nonstop. Joel é sócio da Nonstop, nosso sócio querido. Eu digo que ele é o cara mais exótico que existe. É o homem mais bonito da Nonstop. Beijo, Joel. Joel é Joel é um fantástico. querido, cara. Eu, um irmãozão que a vida me deu. Sim. Eu amo ele, a Lalas, as crianças. Eles são incríveis. Falei que ia gravar com você, ele falou golaço, Cara, golaço, caramba. sempre que eu tô com o Joel... Você sabe que o corte mais viral do podcast da história do Joel é nosso, né? É um corte meu e dele. É mesmo? É. Mas o Joel é um queridão, cara. Sim. Eu acho que ele tem muito... Ele é muito parecido comigo Sim. em tudo. Ele é um cara que preza muito pela família. Ele é um cara focado, dedicado. Eu só não tenho 2 metros de altura e sou bonitão como ele, mas ele é um queridão. A transparência dele é incrível. Demais. Então a Nonstop, ela se tornou um ramo de negócio. A gente acabou de entrar para participar agora da Kings League, junto com o time da Royal Elite. Então a gente também investe nisso, na parte do futebol com entretenimento, né? Hoje, terminando aqui o podcast, eu vou ter uma reunião muito importante com um movimento que está crescendo muito, mas eu não posso falar ainda, porque ainda não deu certo. Mas se dessa semana a gente faz um novo anúncio também. Sim. De um grande projeto nacional para lançar, que é incrível, cara. Meu filho tá, assim, vidrado nesse movimento, mas nos bastidores eu te conto. Tá bom, pô, legal. Então, a Nonstop, ela virou um hub de negócio. A Nonstop, ela tá aberta para várias conversas, a vários tipos de negócios. E lá a gente tem sociedade com influenciadores, a gente tem sociedade de participações em produtos, né? Por exemplo, na parte de publicidade, o mercado mudou. As marcas, elas não querem mais chegar lá e dizer assim, quanto é que custa uma campanha com a Simone de 1 ano? Não, as marcas não querem mais isso. As marcas querem pegar a credibilidade que a Simone tem dentro da comunidade dela, com a fanbase dela, e desenvolver produtos para aquela comunidade. Então, fazer produtos licenciados através de uma sociedade, através de um Media por Equity, é o que mais tem chamado a atenção. Eu não sei como é que tem empresa, cara, que quer tracionar e prefere ir lá pagar 1, 2, 3, 5 milhões para um grande nome para dar credibilidade, enquanto é muito melhor ela pegar, ela faz uma due diligence lá, faz não vou chamar de M&A não, mas é como se fosse um M&A. Mas Cria uma sociedade de participação. É um Media por Equity, E o cara diz assim, cara, por exemplo, imagina eu como um influenciador. Você vai, chega pra mim e diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 400 franquias, mano. Em vez de eu te contratar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um valuation aqui teu e um valuation da empresa, vamos trocar isso aqui por equity. A minha dedicação, sendo dona do negócio, vai ser infinitamente maior e muito mais verdadeira do que eu simplesmente ser contratado e estar recebendo dinheiro para fazer a divulgação de um produto ou de uma marca. Sim. Então, as empresas ainda estão poucas enxergando para isso. Mas um grande exemplo disso, você vai ver lá a Espaço Laser. Fez isso com a Xuxa. Explodiu. E tantos outros. Por que a Virgínia hoje, por exemplo, não faz propaganda de outras marcas? Porque ela entendeu que o valor do produto dela, tendo a credibilidade dela e vendendo para a comunidade dela, nichado daquela forma que ela faz, é muito mais lucrativo a longo prazo, principalmente, tem muito mais valuation no seu equity do que ela simplesmente ganhar alguns milhões para fazer a divulgação
de outro tipo de produto. E contratar influenciadores vai ficar cada vez mais difícil, porque essa visão de equity ou de produto próprio, marca própria, está crescendo demais, né? Por isso que o nosso foco não é só fechar publicidade. O nosso foco é criar produtos e desenhar um ecossistema para o influenciador. Inclusive, isso tem uma influência muito grande do Joel J. Desde que ele entrou como sócio há 3 anos atrás, ele deu muito essa visão para a gente. Diz assim, cara, o game mudou. A gente precisa desenhar um ecossistema para os influenciadores, virar sócio desse ecossistema e ajudar ele a tracionar e explodir, criar uma marca atrelada ao influenciador. Isso passa muito mais verdade, é a verdade do influenciador e o seu equity, seu valuation vai lá para cima. Né? Porque imagina o seguinte, o café me contrata, me pagou 1 milhão por uma campanha de 1 ano. Daqui a 1 ano, a campanha acabou, talvez eu não queira mais renovar, talvez eles não queiram mais renovar. Mas quando a gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar um café novo junto, dentro da tua marca. Isso aqui, cara, não vale 1 milhão, vai valer 10, 20, 30 ao longo do tempo. Por quê? Porque investiu num produto, entendeu? Sim. E isso está trazendo valor e isso a gente faz. Hoje a gente cria ecossistema para os influenciadores e a gente cria marca, se torna sócio deles e faz o negócio tracionar. Fantástico. E aí, o que você olha no influenciador para falar assim, vem pro meu time, que é legal, porque tem muita gente que tá assistindo a gente, pô, eu queria fazer parte da Non-Stop. É assim, ó. A gente tá numa fase, Rubens, que hoje a gente pode selecionar quem é que a gente quer trabalhar e quem a gente não quer trabalhar. Então, muitas vezes eu, por exemplo, abri mão de influenciadores por conta de princípios. Só eram valores completamente diferentes. A gente, no auge de algumas carreiras, a gente foi e abrir mão de trabalhar. Eu não negocio isso. Da mesma forma que tem outros que trabalham com a gente que talvez assim, cara, não concorde com tudo que ele fala, mas eu sei que tem coisas positivas no trabalho dele que impactam as pessoas. Eu tenho N exemplos disso. Então, a gente trabalha desde humor com o Whindersson Nunes, com o Tiro Lipa, com a GK, com o próprio Carlinhos Maia, com o Willow e o Watts, os gêmeos. A gente tem desde a Pamela, que é uma influenciadora, que é uma psicóloga. A gente tem o Dave Leonardo, né, que é o maior canal cristão do mundo hoje, um dos maiores movimentos evangelísticos do mundo. A gente acabou de fazer a Cruzada, que foi um evento gratuito em 5 estados. Colocamos mais de 200 mil pessoas gratuitamente para falar de Jesus. Fomos para dentro da Sapucaí, né, e colocamos lá mais de 20 mil pessoas falando de Jesus dentro de um sambódromo, entendeu? Então, assim, onde é o espaço para falar de Deus? Todo lugar é para falar de Deus. Simone estava fazendo um show um dia desse, um cara disse assim, me dá 2 minutos para me fazer uma declaração de amor. O menino subiu lá e fez uma declaração de amor para Jesus, cara. E diz assim, quem quer aceitar Jesus hoje? Levanta a luzinha do celular, acende. Cara, me arrepiou todo, porque um evento com mais de 15 mil pessoas, todo mundo acendeu a luz. Existe lugar para falar de Jesus? Não. A gente tem que levar a palavra exatamente para onde todo mundo precisa. Não existe espaço. Então, a gente está lá desde a Trinca, que a gente faz, e a gente tem muito orgulho de participar também da produção da Trinca no Brasil todo, com o Joel, com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. A Conferência Destino, nós que produzimos também do Thiago Brunet. Então, no final de semana do Rio de Janeiro, por exemplo, há 3 semanas atrás, a gente colocou mais de 30 mil pessoas na Conferência Destino em 2 dias. No mesmo final de semana, no Maracanã, a gente colocou 65 mil mulheres juntas no evento. No mesmo final de semana, a gente fez um evento dos melhores do mundo, do Gil Lisboa, Rafael Gani, do Renato Albani, mais de 40 mil pessoas presentes em teatros. No mesmo final de semana, a gente colocou mais de 15 mil pessoas dentro de eventos do Whindersson. No mesmo final de semana, foram mais de 60 mil pessoas impactadas pelo trabalho da Simone pelo Brasil. Então, assim, e fora o Dave. Então, em um final de semana, a gente impactou pelo menos mais de 150 mil pessoas. Esse foi nosso alcance, esse é nosso propósito. Então, a Non-Stop, ela virou uma referência em eventos e a nossa escolha ela é sempre baseada naquilo que a pessoa quer para a vida dela. Por exemplo, teve grandes negócios que a gente negou participar porque a gente acreditava que não casava com os nossos valores e a gente simplesmente não entrou. Inclusive, fez com que influenciadores saíssem porque a gente não queria abraçar esse tipo de causa. E tá tudo certo. Eu acho que a gente virou uma boutique. Eu gosto de falar que a Non-Stop é uma boutique. Quem tá com a gente lá, a gente vai abraçar, a gente vai junto. Mas quem não quer fazer parte, cada um segue seu caminho também. Cara, o que me impressiona é que você não é guiado pelo dinheiro. De jeito nenhum. Dinheiro na minha vida foi consequência. Eu nunca fiquei desesperado atrás de dinheiro. Né? Tem muita gente que tem muito mais dinheiro do que eu. Mas eu sou muito feliz com o que eu tenho, porque o meu principal, que eu sempre falo, minha conta bancária, o meu patrimônio não cabe dentro da conta bancária. E não estou falando de dinheiro. Porque meu maior patrimônio é a minha família, é Deus, são os princípios, é a minha conduta moral. Dinheiro é bom, é maravilhoso, eu adoro dinheiro. Eu gosto de comprar relógio bom, eu gosto de andar com roupa boa, eu gosto de ter um carro bom, eu gosto de andar de avião, de helicóptero, de tudo isso.
Mas não necessariamente isso significa que aquele ali é o Kaká que sem o dinheiro ele vai pirar. De jeito nenhum. Então o dinheiro sempre foi uma consequência. Quando eu coloco minha verdade no meu negócio, quando eu coloco meus princípios e valores, a consequência do resultado ela vem, cara. Eu poderia ser 10 vezes mais rico se eu quisesse hoje, se eu fosse por caminhos que muitas pessoas tentaram dizer assim, vai por esse rumo aqui que tu vai ganhar dinheiro. Eu disse assim, mas e as consequências disso? Eu calculo as consequências. Então tem coisa que eu acredito que não vale para minha vida. Então deixa eu ir ganhando dinheiro aos poucos, devagarzinho. Tá dando tudo certo. A gente hoje pode Sim. ter tudo aquilo que a gente deseja Sim. ter, né? Não ter ganância de ser mais rico do mundo, mais rico do Brasil. Eu acho que Deus dá exatamente uma oração que eu fiz para Deus que eu nunca esqueço. Eu faço até hoje. Toda vez que eu vou ter uma reunião de negócio, onde envolve muito dinheiro, um contrato muito grande, eu falo assim, Senhor, se isso aqui vier para me envaidecer, vier para me desviar de princípios e valores, para corromper minha família ou minha conduta moral, afasta de mim. Eu tô querendo muito isso aqui. Mas se isso aqui me corromper, afasta. E é impressionante, cara. Deus escuta. Sim. Se for uma coisa que não é para acontecer, que vai me envaidecer, Deus afasta, eu não entendo no momento e depois diz assim, se isso tivesse dado certo, eu tinha tocado na minha vaidade, no meu ego. E aí Deus vai e afasta. Sim. Tá gostando desse episódio? Então deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho o link dos nossos patrocinadores. Dá uma olhada lá. Tem a franquia Guia-se, que é uma franquia de agência de marketing digital. Tem a Guia-se, que é uma agência de marketing digital que pode te ajudar a potencializar seu negócio. Tem a Guide, que é marketing local para redes de negócio ou de franquias. Tem a Franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação para redes de franquias ou redes de negócio. E também tem a franquia Cheirinho Bom. Então, se você quer saber mais sobre esse negócio, ó, é só dar uma olhada na descrição, escolher e clicar. Agora eu quero entrar num momento importante aqui. Fala um pouco da influência dos seus pais em quem você é hoje. Cara, assim, ó, eu devo tudo que eu tenho hoje a Deus, acima de qualquer coisa. Eu devo muito aos meus pais, meu pai e minha mãe. Vinha conversando com o Léo aqui no carro e a gente falava exatamente disso, da importância da criação dos pais, né? Porque o meu pai sempre foi um cara muito moralista. Durante 36 anos ele foi casado com minha mãe, separou, tomou outro rumo. Teve consequências para a vida dele, isso, né? Ele reconhece isso hoje. Mas meu pai sempre foi um cara que, assim, eu namorava e se eu traísse uma namorada minha, ele me botava numa cadeira e me dava uma lição de moral do tamanho do mundo. Ele diz assim, eu não te criei para você maltratar a mulher e nem ninguém. Eu criei para você tratar bem as pessoas. Então, assim, se você não quer nada sério, larga. Acaba. E minha mãe, cara, todos os nãos que ela deu pra minha vida, minha mãe me deu muito amor, muito carinho. Meu pai, ele nunca foi um cara muito de demonstrar o amor dele através da verbalização, nem do toque, nem nada. Mas eu sabia que meu pai me amava acima de tudo. Meu pai é aquele cara, aquele leão. Não toque na minha família que eu tô aqui pra dar a vida por eles. Né? Minha mãe já era aquela mais emotiva, mais emocional. Minha mãe, eu tenho lembrança, cara, quando eu estudava no Arco-Íris, em Sobral, que eu só chegava na escola, isso aqui é uma coisa muito viva na minha memória. Quando eu tava chegando pra festa junina, e o pequenininho, eu ia cheirando a ponta do nariz da minha mãe. E eu sinto muita falta disso hoje ainda, porque minha mãe mora em Sobral, eu moro aqui em São Paulo, mas minha mãe me ensinou a ser carinhoso, a ser respeitoso. Minha mãe me ensinou sobre princípios e valores. Minha mãe foi muito rígida na minha criação, apesar que eu sempre falo, a gente ensina, quando você cresce, quando você se influencia em novos ambientes, novas amizades, você pode ou não traçar outro caminho. Eu trilhei um caminho diferente na minha adolescência, me envolvi de forma errada, né? Mas também entendo que Deus permitiu para que eu passasse por aquilo, para que hoje eu me tornasse quem eu sou, para a família que eu construí. E ao longo do tempo, eu fui vendo que hoje eu tenho muito vivo isso na minha vida, o que eu aprendi com meu pai e minha mãe. Então, assim, se hoje eu sou o Kaká que eu sou, meu pai, eu devo muito a você, mãe, eu devo muito a você também. No meu DNA tem um DNA de vocês, no meu sangue tem um sangue de vocês, e na minha história, nas minhas palavras, em tudo aquilo que eu verbalizo, em tudo aquilo que eu abro a minha boca para falar para as pessoas, que proferem do meu coração, eu tenho certeza que foi tudo que eu aprendi também com o que vocês me ensinaram ao longo da vida. Então, assim, eu sou muito grato. Meus pais nunca me deixaram faltar absolutamente nada, Rubens. Eu não vim de uma infância pobre. Eu vim de uma infância onde eu decidi traçar um caminho diferente. Eu abri mão do conforto da casa dos meus pais para ir trabalhar, para ir buscar a minha vida, construir minha própria história. E eles me incentivaram a isso também. Entendeu? Imagina assim, eu tive que abrir mão pela dor. Meus pais, quando se separaram, meu pai passou por um momento difícil financeiro. Minha mãe entrou em depressão na época por conta da separação, 36 anos de casado. A gente tinha uma vida muito familiar, muito tradicional. E do nada tudo aquilo desmoronou.
Então, eu saí de Fortaleza, fazer faculdade, comecei a trabalhar lá, fazer instalação de película automotiva, né? Depois fui ser gerente dessa empresa, vendedor, depois gerente. Voltei para Sobral, fui trabalhar numa cervejaria do seu Valdir Arcanjo, que eu falo que foi o cara que me ensinou sobre relacionamento, sobre networking verdadeiro, de se relacionar com as pessoas não por interesse, mas de forma intencional, de poder ajudar. Um dos caras também que eu vi que tem um coração mais incrível do mundo. E meu pai amava o seu Valderi. Sempre amou e ainda ama até hoje. E o seu Valderi amava meu pai. E eu dizia assim, cara, todo mundo que meu pai admira, eu preciso admirar. Porque meu pai sabe escolher muito bem as amizades. Meu pai nunca teve uma amizade que eu diga assim, aquele amigo do meu pai não merece ser um amigo meu. Todas as amizades que meu pai foi muito próximo, Dr. Beto Apoliano, os amigos de profissão dele, né, o Aragão, que era o Nego Aragão, que era um grande amigo nosso, que faleceu no acidente, que era como se fosse o segundo pai para mim. É, meu cunhado, Petrone, todo mundo que meu pai gostava muito, eu aprendi a gostar. Então eu escolho muito minhas amizades. Você sabe que no meio do nosso, um grande amigo, Bruno Avelar. Bruno Avelar chegou pra Veio mim, aqui também, veio aqui. aqui. Veio. O Bruno chegou essa semana pra mim, ele me ligou, ele, cara, sexta-feira você não foi pro Kepler, o Kepler fez um jantar em casa, né, uma confraria. E aí disse assim, cidadão, vem pra cá, o Kepler também é meu sócio. Aí disse, cidadão, vem pra cá, só que eu tava chegando de Toledo, do Paraná, e eu tava sem voz, cara, com febre, sem voz, gripado, muito ruim. E aí eu cheguei em casa às 7h30 da noite de sexta-feira, muito cansado. Meu filho pegou infecção intestinal, tava em casa, ruim. Aí eu disse assim, Kepler, eu vou botar alguém pra dormir e vou tentar ir. Não consegui ir. Aí no outro dia o Bruno ligou e disse assim, pô, cara, você fura demais. Eu disse, Brunão, eu amo estar com vocês, mano. Mas quando eu vejo meus pequenos na cama aqui, cara, isso ali pesa mais do que qualquer outra coisa Sim. no meu poder de decisão. Então, nesse momento, eu não decido por mim. Quem decide são eles. E eu sei que a gente tem vários momentos juntos. Então, assim, eu sou, às vezes, um cara até ausente nesse aspecto. Eu preciso ser mais social. Mas, cara, é porque eu sou tão vidrado na minha família, cara, que é difícil eu abrir mão de estar com eles ali, de botar meu filho pra dormir, de levar eles pra escola. Sim. É difícil abrir mão disso pra viver qualquer outra coisa. Mas eu sei que é importante também, né? Ele disse assim, ó, não te chamo mais pra nada não, porque toda vez que eu te chamo, você não vem. Putz. Eu disse, faz o seguinte, próxima vez que você me chamar, cria um ambiente onde eu posso levar os pequenos, a esposa, todo mundo, e eu vou junto. Cara, e o Bruno é um espetáculo, mas como que chama seu pai e sua mãe? Meu pai, Mota Diniz, minha mãe, Indiana. Legal. Então, um abraço. Beijo, História pai. fantástica que vocês. Beijo, mãe, amo vocês. Agora, o papel da Simone, né, na sua vida. Cara, Simone é um pilar lá em casa. Eu falo que Simone é muito guerreira, cara. Eu fico até... Não vou falar estranho, mas fica até suspeito eu falar dela, né? Porque é marido, vai defender. Queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Simone nos bastidores. Porque a Simone, ela é uma mãe incrível. A Simone, como todo mundo, adora coisas boas, mas não tem frescura com absolutamente nada. A Simone é uma mulher incrível. A Simone é uma dona de casa incrível. A Simone é uma empresária incrível, uma cantora incrível. E te falo, cara, quem me apresentou Jesus foi ela, né? O que eu posso falar da pessoa que me apresentou a minha libertação? A pessoa que me apresentou um caminho ao qual eu nunca mais quis sair. Como é que eu vou falar algo diferente de alguém que enxergou em mim coisas que eu não conseguia enxergar? A Simone, ela me conheceu no meu pior momento. Não financeiro, porque financeiramente eu estava muito bem, até melhor do que ela naquele começo Sim. ali. Mas ela me conheceu no meu pior momento, de loucura, caminhos completamente tortos. Ela até olhou e disse assim, eu vou namorar com isso aí? Deus me livre. E ela acreditou e casou em 28 dias também, 29 né? dias, 29 cara. dias. Mas você pensa o seguinte, ó. Quando Simone me conheceu, na primeira vez, na primeira semana, na segunda semana que a gente saiu, que eu pedi ela em casamento, eu tinha bebido 2 litros de uísque sozinho, cara. A gente tava no show na Paraipaba. Simone fez um show meia-noite. Ela tinha outro show 4 horas da manhã em Maracanaú, que fica 100 quilômetros, talvez, lá de Paraipaba, ou até menos. E aí, o primeiro show, eu bebi 1 litro de uísque. Quando a gente saiu do show, no meio do caminho, eu bebi outro litro de uísque. Eu cheguei apagado no segundo show. Quando a gente chega lá pro segundo show, eu acordei. E sabe quando instala uma coisa na sua cabeça e parece que você não bebeu nada? Eu acordei bom, sóbrio. E aí, Simone olhando estranho pra mim, e aquilo começou a me trazer um peso. Eu fiquei sentado na caixa de som atrás do palco. Ela fez o show e aí Deus foi ministrando na minha cabeça. Eu não tinha nem aceitado Jesus ainda ali, nem tinha conhecido. E aí foi quando ela saiu do palco e disse assim, nunca mais eu coloco uma gota de álcool na boca. Isso aqui não me fez bem, Deus.
Eu acho que é Deus falando comigo, eu não tinha uma certa intimidade. E aí eu fiquei 6 anos sem beber nada. Hoje eu tomo vinho, tomo uma Sim. taça de vinho bem moderadamente, porque eu sei que se eu beber bebida destilada, ativa um cacá Sim. que eu não quero mais ativar, que ele tá adormecido lá há 13 anos. Então, Simone foi a mulher Sim. que me deu um... A palavra de Deus fala, né, cara? A mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher tola destrói. E eu acredito que eu sou o homem que eu sou, porque eu tive algumas mulheres na minha vida. Sim. Minha mãe, minha irmã, que é um exemplo de mulher, Sim. esposa, filha, de empresária, e minha esposa também, que é incrível, que me orienta. É impressionante. Toda vez que a Simone fala uma coisa que eu não escuto, dá errado. Pois é. Cara, Pois impressionante. é. A gente tava Lá em também no casa é carro Isabel. conversando. Isabel é assim, cara. A gente tava falando, o Léo é paraquedista também, aí ele, cara, tenho mais de 7.000 saltos. Aí eu disse assim, cara, tu acredita, eu sou piloto de avião, Sim. e o maior desejo que eu tinha também era ser paraquedista, né? E as 3 vezes que eu me matriculei no curso pra pular, Simone, eu já tinha um Henry, e depois veio a Zaya. E a Simone diz assim, amor, não vai não, amor, tanta gente morre nisso aí, vai que tu morre. Quando ela fala isso assim, eu não vou não, porque quando ela fala, meu amigo, é batata dá errado. Vai, e assim, não é que ela tá jogando uma praga. Se fosse outra pessoa, tá dizendo, minha mulher tá jogando uma praga em mim. Não, é o cuidado que ela tem, diz assim, isso é muito precioso pra mim, eu não quero que Sim. você arrisque sua vida. Por mais que exista a segurança do esporte, Sim. mas assim, mas é um risco, você tá saltando de um avião, né? Então, eu respeito demais, eu acho incrível, tenho muita vontade, cara, mas eu vou te falar, nessa vida eu não vou Eu experimentar de também um salto de tinha. paraquedas. Eu também tinha vontade. E depois eu tenho o Enzo vai fazer 16 anos agora, a Isadora com 11 anos. Quando nasceram, eu falei assim, a minha vontade, minha coragem para saltar de paraquedas é zero. Acabou. Cara, esse era o meu maior desejo, mas assim, tenho vontade ainda, mas sei que eu tenho coisas mais preciosas em Sim. casa, então é um risco desnecessário que Sim. eu vou correr, por mais que, novamente eu diga, eu sei que existe o profissional, Sim. a segurança dos Sim. equipamentos e tudo aquilo que permeia o esporte, mas não vou experimentar disso. Então, Sim. Simone, pra mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Manda mensagem para ela aqui, cara. Vou até chorar aqui já. Vai lá. Amor, eu te amo muito, tá? Obrigado por tudo. Eu, assim, se torna até repetitivo falar isso, mas obrigado por ter enxergado em mim coisas que nem eu mesmo enxergava. Eu sempre falo que quando o mundo não conseguia me ver ou ver um valor em mim, você enxergou em mim aquilo que nem eu mesmo conseguia enxergar. Você me deu 2 filhos incríveis, uma família linda, a qual eu dou minha vida por vocês. Eu entrego assim de corpo e alma, mato e morro por vocês. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelas críticas quando elas são extremamente construtivas. Obrigado pelo apoio nas piores fases da minha vida. Quem estava lá do meu lado era Deus e você, segurando a minha mão. E obrigado porque um dia a gente prometeu um pro outro, né? Lá naquele dia do nosso sim, nosso primeiro sim, quando a gente olhou um pro outro, a gente falou, a partir de agora um sobe e puxa o outro. E até agora tem sido assim e vai ser assim por toda a vida. Porque a gente sabe que o nosso maior valor está dentro de casa, como eu sempre digo, dentro de um quarto com 4 pijamas. Ali o nosso mundo externo se reduz ao nosso mundo de amor, dentro do nosso lar. E eu não poderia nem pedir a Deus, há 3 anos atrás, a família que eu tenho, porque eu nem sabia se seria possível ter algo que Deus me deu muito além daquilo que eu podia imaginar ou desejar, ou talvez até que eu mereça. E a gente sabe que a gente nunca é merecedor de nada, mas é pela graça. Então, pela graça de Deus, Deus me deu a melhor família possível, com todos os defeitos e dificuldades que qualquer outro pode ter. Não é um conto de fadas, não somos propaganda de margarina, mas eu acredito na verdade do nosso amor, na decisão que a gente tem todos os dias de lutar um pelo outro. E saiba que você pode contar comigo pra vida. Eu te amo muito, que senão eu vou ficar meia hora falando aqui nesse podcast somente de você, tá bom? Estamos à Te amo, disposição minha aqui, vida. pode falar. Pô. Agora, vamos falar das 2 coisas que aconteceram na sua vida, que são as mais preciosas, né? Tanto o Henry quanto a Zaya. Como é que é ser pai, Cacá? Cara. Se eu puder resumir numa frase o que é ser pai, é um amor que dói. É um amor que não dá pra explicar. Quando eu deito na cama assim, o En deita do meu lado, ele molinho. Porque quando a gente vê o nosso filho doente, né, a gente tem vontade de estar no lugar Sim. dele ali. E aí ontem eu deitei assim, filho, eu não gosto de te ver assim, tão quietinho. O En gosta de surfar, gosta de esportes radicais, ele gosta de skate, ele gosta de andar de bicicleta, jogar tênis, ele é tão ativo, futebol. Quando você vê ele molinho, deitado numa cama, ontem Você se tinha... emociona, né, Cara, cara? demais, porque o Henry é meu companheirão. Ele, na figura masculina dele ali, eu Tá sou com o 10 companheiro. anos? 11. Eu sou o companheiro dele. Então ontem eu falei assim, filho, eu queria tanto estar no seu lugar.
Eu queria tanto que eu tivesse sentindo tudo que você tá sentindo só pra você não ter que passar por isso. E ele disse assim, pai, queria dizer que eu te amo tanto. E aí quando ele falou aquilo, cara, me pesa, sabe? É um Sim, amor que dói. Você sim, sente uma dor e você não sabe explicar isso. sim. E a Zaya, com 4 anos, ela é do mesmo jeito. 4 A anos. Zaya, cara, ela é parida pela mãe. É o amor da vida dela, é assim. Ela olha pra mãe e diz assim, isso aqui é o que eu quero ser. Ela vê a mãe no palco, ela vê a mãe fazendo show, ela tem uma admiração, mas ela tem um respeito pela minha figura masculina, que ela chega, ela passa a mão no meu rosto, deitadinha, principalmente quando a mãe não tá, ela deita, aí ela diz assim, pai, te amo tanto. Com 4 anos, cara. E aí eu vejo que eu tô no caminho certo, porque, cara, nem... Eu não seria nada sem minha família, mano. Nada, nada. Sem meus filhos, sem minha esposa, sem o Henry e a Zay, eles são minha razão de viver. Sim. Eu quero te falar que eu nunca imaginei que Deus me desse um amor tão indescritível como o de ser pai. Tão indescritível, cara, tão indescritível. Eu já cancelei grandes contratos por reuniões que eu cancelei pra não abrir mão de estar com os meus filhos. Perdi contratos. Perdi não, eu ganhei. Eu ganhei algo muito mais precioso do que Sim. isso. E não abro mão disso. Meus filhos é um amor que dói. Eu posso resumir ao amor de filho e filho é um amor que dói. Um pai e filho, assim, Coração é batendo fora do indescritível. corpo. Você dá a vida por eles, você quer estar no lugar deles no momento de dor, você é o consolo, você é o apoio, você é o direcionamento, eu sou o cara que critica, né? O meu filho, esses dias, chegou às notas da escola dele, cara, de 12 matérias, um B e o resto tudo A. O que que eu vou falar do moleque É. desse? Com 11 anos de idade, ele chega em casa, almoça, toma banho, faz o dever de casa sozinho, só pede ajuda se ele precisar, não faz uma aula de reforço. E aí ele chega, pai, terminei o meu dever. Eu disse assim, pode fazer agora, pai, pode brincar. Ele vai se divertir. Ele só me dá orgulho, cara. O En tem um coração incrível. O En tem um coração assim que você não sabe descrever. Ele é educado com as pessoas, ele tem um senso de justiça, que eu acho que isso aí é um valor muito parecido com o que a gente tem também. Ele não gosta de ver ninguém sendo maltratado. Isso ali dói nele. E uma vez a gente estava na fazenda, aí tinha um amigo nosso que estava combinado brincando com outro amigo, né? Aí pegaram a mala dele cheiro de pedra. É um Jonatas, é um sócio meu, um irmãozão que A a vida me quinta deu. série nunca É o sai, Jonatas né? do Ana Dantas. Aí o Jonatas encheu a mala do Papo Reto. É o Jocélio, é um amigo nosso Sim. do interior. De pedra. Aí deu R$ 500 a ele, né, de presente. Aí quando chegou no aeroporto lá, que ele foi despachar a mala, tava com cadeado e ele não tinha a chave do cadeado. Aí os 500 que ele ganhou teve que pagar do excesso de peso. E aí, mas depois mandou de novo o dinheiro, né? Mas foi uma brincadeira. E aí o Henrique, quando viu aquilo, ficou revoltado. Não faz isso com as pessoas, você não pode. Mas era uma brincadeira e ele sabia, Sim. o próprio Jocélio sabia da brincadeira. Sim. Mas aí veio que meu filho tem um coração muito bom, cara. O Henrique tem um coração muito bonzinho. A gente fez essa semana um vídeo que viralizou, já tá com mais de 100, tá com quase 50 milhões só dentro do Instagram, no Reels. Nossa. E foi a. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar para as pessoas. A internet não tá mal aqui, foi. Pô, 50 milhões? Né? Ó. Assiste esse vídeo aqui, Ah, ó. velho. Você dá um passo para trás, tá? Então você que tá em casa, assiste esse Dê vídeo. um passo à frente se Ó. você levou o lanche ou comprou na escola todos os dias. Dê um passo à frente Isso aqui é se o- todo ano você tem Uma material trend. novo É na uma escola. trend dos privilégios. Sim. Ó. Pô, espetacular. Cara. Cara, então, dê um passo à frente, ó. Se você tinha o que comer todos os dias, você sempre teve o que comer, e o ainda não passa e a mãe atrás. Porque a realidade da mãe foi completamente diferente do que eu tive também. Sim. A mãe morou num lugar, no barraco de lona, na extrema pobreza, né? E o Henry, ele nasceu com privilégios. E o Henry sabe da dificuldade que a mãe teve, dos processos que eu passei na vida. Aí ele começou a questionar, ó. Fatia de pizza antes dos Ele vai 10 dizer, anos de mamãe, idade. ó. Ah, no chá de Nutella. Ó. Dê um passo à frente Olha que lindo. se você ganhou sua primeira bicicleta antes dos 10 anos. Não teve nunca. Dê um passo à frente se você Olha. trabalhou na sua infância para ajudar em casa. Pronto, começou. Olha. Aí ele caiu na real.
Putz, espetacular. Ele chorou muito, cara, assim... É, eu vi mas essa quem trend não- de forma inesperada por um Sim. motivo. Não pode. Mas eu não dei um passo que eu não tive, filho. E aí a Olha gente lá. foi conversar sobre isso. Sim. Ajuda você pra ajudar. E aí ele começou a chorar. Que Aí. foi? Entendeu o privilégio. Você precisa saber valorizar as coisas. Ver como você tem tudo. Não tem o que reclamar, entendeu? Que Certo. meu filho Espetacular. aí ele levantou, foi chorar, ó, aí É. abraçou ela. Ó. A mãe dele tava chorando também. Ah, Então, assim, ó, isso aqui, cara, é sensibilidade, sobre cara. valores. Sim, Eu vi esse vídeo, esse é uma trend que já tá em todo canto. sim. E a Simone disse assim: vamos fazer essa trend também pro Henry entender o valor das coisas, né? E a gente Sim. também passar uma mensagem pras pessoas. E o Henry, cara, ele tinha uma fase que a gente dava tudo a ele. Tudo, 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 tudo. Inclusive, foi ali que eu descobri que eu era um bosta de Sim. pai, tá? Quando eu morava em Fortaleza, eu viajava muito naquela época, a Simone também viajava muito, e meu filho meio que era criado pela babá, né? A gente ficava muito fora. E eu compensava a ausência sempre trazendo um presente. Sim. Então eu fui pra Europa, fiquei 21 dias fora. Quando eu fui pra Lisboa, eu comprei um estacionamento do Hot Wheels gigante, cara, que ele era doido por aqueles carrinhos. Ele tava na fase do Sim. carrinho da Hot Sim. Wheels. Comprei 50 carrinhos da Hot Wheels, dos pequenininhos, pra ele brincar. Montei uma pista. Quando ele chegou depois do almoço, 1h30 da tarde, da escola, ele me viu. Papai, ele tinha de quase 4 anos de idade. Aí ele me abraçou. Aí ele disse assim, pai, olha o que o papai trouxe pra você. Ele, pai, que legal. Ele pegou o carrinho, empurrou na pista. E aí depois que ele empurrou na pista, ele soltou, pegou na minha mão. Imediatamente. E aí, pai, vamos aqui. Aí me puxou pra fora de casa, pro jardim. E aí pegou uma bola e disse, bora jogar bola. Eu disse, cara, mas olha o presente que o pai te trouxe. Eu disse assim, como se ele não tá dando valor ao presente que eu trouxe? Aí ele Porque era olhou pra mim você. e disse assim, pai, eu só quero jogar bola com você. Meu filho não queria o melhor presente, ele queria a minha presença. Ele Sim. queria ter desfrutado daquele momento comigo. E ali eu vi, cara, eu preciso recalcular minha rota como um pai. Porque meu papel de pai não é só poder proporcionar as coisas pro meu filho. Dar tudo que eu posso dar Sim. porque eu não tive ou porque a mãe dele não teve, não significa ser bom pai ou boa mãe por causa disso, entendeu? Boa mãe. Mas dar atenção. E eu acho que esse foi o maior valor que eu ensinei na vida dos meus filhos. Sobre tempo. Meu filho não troca tá com o pai, com a mãe, com a irmã, pra ir brincar na casa de um amigo. Ele não troca tá na nossa presença pra ir pra qualquer outro lugar, porque ele sabe que o bem mais precioso dele é estar dentro de casa. Então, o que Caraca. falar, cara? Cara, Kaká, eu gosto pra gente encerrar, mas não sai daí porque agora vem o melhor. E depois tem um recadinho, sabe de quem? Joel J e Alfredo Soares. Então fica aqui. Alfredão, querido, também. Pô. Vai tá batendo 1 milhão de views o podcast que eu fiz com ele. Que legal. É o seguinte, a gente brinca de futurologia aqui, porque apesar de, assim como você, Você consegue água pra mim, por favor? a gente venera Deus, Jesus, tal, a gente não tem contrato com Deus. Então, a gente está aqui na Terra enquanto Ele permite, enquanto a gente não cumprir uma missão. Sim. E pode ser que daqui a 20 anos você não esteja aqui e seus filhos estão. Então, essa é a brincadeira aqui. Então, pensa o seguinte, você não está mais aqui daqui a 20 anos e seus filhos estão. E não sei por que raios o YouTube entregou esse podcast para eles. E eles estão, pô, deixa eu assistir esse podcast aqui. Pô, nunca vi esse cara aí, deixa eu ver. Zé Rubens, deixa eu conhecer um pouquinho. E começa a assistir. E daí chega no final e vê uma mensagem sua para eles. Uhum. Mas não para eles de agora. Para eles daqui a 20 anos. Isso é legal. O Henry com 31 anos e a Zaya com 24 anos. Aham. Manda essa mensagem para eles. E lembra que você não tá aqui, Tá. Eu vou tá. se Deus quiser. Filho, filha, Henry, Zaya, papai tá aqui pra dizer que eu tô muito orgulhoso de quem vocês se tornaram. Eu tô muito orgulhoso, Henry, de você ter se tornado um homem de Deus, um menino incrível que não negocia princípios e valores, um homem que sabe respeitar a figura feminina do seu lado, um homem que escolheu ter do seu lado uma pessoa que também está disposta a construir uma vida, uma família, um homem líder, exemplo, que está construindo um legado. Assim como você, filha, um coração que não cabe dentro de você, uma menina tão incrível, um nome tão pequeno, Zaya, mas que não reflete o seu tamanho como mulher, como esposa, como uma filha de Deus,
uma mulher íntegra de princípios e valores que não negocia conduta. E que bom que hoje eu posso dizer para vocês que vocês são meu orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que sou pai de vocês. Eu tenho orgulho da trajetória que vocês construíram. Eu tenho orgulho da continuação do legado que vocês vêm escrevendo através da história de vocês, que vai ficar por gerações e gerações. Enquanto vocês tiveram todos os privilégios e as escolhas de ter construído um caminho completamente diferente, vocês construíram algo que vai ficar para a vida. Porque o que a gente deixou de presente para vocês não foi um patrimônio. Não é o patrimônio físico, né? Não é a herança, que é aquele que a gente deixa para as pessoas. Mas o que a gente deixou para vocês, que vocês estão deixando para o mundo, é um legado, que é o que vocês deixam nas pessoas. E que orgulho eu tenho de ser isso. Amo vocês demais. Olha quantos anos se passou. Né? É um presente. Isso aqui vai ser um futuro presente. Ou melhor, vai ser um futuro passado. Mas é para dizer para vocês que eu amo demais vocês e que tenho muito orgulho de ser pai de vocês. Beijo, amo vocês. Sensacional, Kaká. Gostou, cara? Demais, incrível. Tá bom? Diferente. É isso que eu busco trazer aqui. E só tem mais um pedido. Pede o pessoal se inscrever, porque tem gente que veio até aqui, Kaká, e não se inscreve no canal. Ó, tá assistindo o vídeo, gostou? Tem muitas pessoas incríveis aqui. O Rubens é uma pessoa incrível. O Joel sempre falou muito bem dele. Rubens, eu não sou de participar de muito podcast. Sim. Eu escolho um ou outro para ir. Até porque o dia a dia da gente é muito corrido. Mas quando eu assisti, quando eu vi, quando o Joel falou, até quando a gente não se conhecia ainda, ele sempre lhe elogiou muito. E eu gosto de compartilhar, sentar na mesa. Sempre falo que mesa é lugar de relacionamento. E quem são as pessoas que sentam com você para você se relacionar? E o nosso papo aqui foi exatamente sobre isso. Então, quantas e quantas pessoas passam por essa mesa aqui, por esse podcast, e tem uma história de vida impactante que pode também te ajudar, porque você tem uma história. Eu sempre falo, a gente admira a história dos outros como referência, mas você também tem uma história que pode se tornar referência para a vida de muitas outras pessoas. Os desafios que você passou, as dores que você enfrentou, os obstáculos que você ultrapassou, tudo isso serve de exemplo para você também ajudar outras pessoas a sair do lugar que você já saiu, a estar no lugar onde hoje você está. Então, gostou do podcast? Se inscreve nele, compartilha esse vídeo, manda as pessoas se inscrever, ativa as notificações, que toda vez que todas as pessoas incríveis que vão participar aqui nesse podcast, que também vão aqui contar histórias incríveis, você vai ser notificado. E outra coisa, muito importante, dá o like. E quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo, ele é um vídeo que você gostou e ele vai oferecer também para outras pessoas. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixe seu comentário o que você mais gostou, inclusive sugerindo também para quem é a próxima pessoa que vai participar desse podcast. Sim, pois é isso aí. Obrigado, Kaká. Nada, tamo junto, querido. E eu quero agradecer você, a todos os nossos patrocinadores, Guia-se Franquia, Guia-se Agências Digitais, a Gind, Franquia Extranet e Franquia Cheirinho Bom. E aí agora tem, sabe o quê? 2 recadinhos, Joel J e Alfredo Soares, e no final separei 2 vídeos para você não sair desse podcast. Muito obrigado, valeu, Kaká, valeu. Obrigado, Rubens, valeu, gente, beijo. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e a tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você tá do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.